E aí, pessoal, vamos que vamos? Para mais uma live. Começar bem essa semana. Tá um dia lindo em Pindamonhangaba. Que essa segunda-feira possa ser maravilhosa aí na vida de todo mundo. Preparei uma live bem legal para aproveitar essa energia que tem me habitado aí dos exercícios nos últimos meses. Uma coisa que eu estou restaurando em mim, que eu sempre fiz muito, mas parei nos últimos anos. Acho que a pandemia fez todo mundo perder um pouquinho de si mesmo, né? E eu vejo que aos poucos cada um vai recuperando um pouquinho de si mesmo. Então, fazer essa live hoje é parte desse meu projeto de me recuperar. Espero ajudar vocês também. Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu escrevi umas bases sobre como entender a visão do Ayurveda sobre cada tipo de movimentação, cada efeito mental sobre as coisas. Então, antes eu quero falar um pouquinho dessas bases, tá? Vamos lá? O som deve estar legal, né? Namastê, sejam bem-vindos, bem-vindas, que a gente tenha mais uma live maneiríssima. Então, pessoal, quando eu falo em estabilidade, eu estou dizendo uma coisa. Quando eu falo em agitação, eu estou falando outra. E quando eu falo em inércia, eu estou falando em outra coisa. Então a gente tem três princípios. Um princípio do equilíbrio, um princípio daquilo que está harmônico, um princípio daquilo que está agitado, transformador, e um princípio daquilo que está parado, inerte, estagnado. Então estável é uma coisa, estagnado é outra coisa, tá bom? Quando eu falo desses três princípios, eu falo mais ou menos em Sattva, Rajas e Tamas, né? Então eu vou traduzir para vocês. Sattva é energia de equilíbrio, Rajas é energia de agitação. Eu tento vir com uma live rajasa, com cores quentes e tal. E Tamas é aquilo que é pesado, denso e inerte. Como eu trabalho com uma coisa muito expansiva, muito pra frente e tal, mês passado com meu cachorro muito doentinho, assim, nem andava direito, nem comia direito, eu fiquei meio tamas, porque a vibe do ambiente estava meio tamas, estava meio down, assim. Então eu tava me restaurando e restaurando o cachorro se restaurando a mim. E aí a gata ainda se acidentou e tal. Então foi um processo de perceber que estava com um ambiente muito tamásico, assim, muito denso, e que não estava propício, eu não queria aparecer. Então é normal que quando a gente está tamásico a gente se isole um pouquinho mais, né? São altos e baixos que a gente tem. Então é legal, tem até uma carta do tarô de hoje. Vou ver se eu leio essa carta pra gente hoje, tá? Finalzinho da live vocês me lembram na carta, que aí eu já faço esse gancho bem legal. Bem, então, quando eu falo nesses três princípios energéticos, Sattva, Rajas e Tamas, o Tamas é o parado e inerte, aquilo que não se move, aquilo que não se transforma, aquilo que está estagnado. O Rajas é aquilo que se transforma, que move, mas que agita muito. E o Sattva é aquilo que promove equilíbrio. Eu costumo dar um exemplo bem simples, ó. Um alface sáttvico é aquele alface que você comprou o brotinho do alface, plantou na sua terra, que é a sua terra que você fez com a decompostagem, com a composteira que você tem em casa. Aí esse alface brotou, aí você viu ele brotando, achou o alface lindo, maravilhoso, deu um nome, deu sobrenome para o alface. Todo dia você vai sair para trabalhar, você joga uma aguinha na alface. Você chega do trabalho, você joga uma aguinha na alface. Aí o dia que está com muito sol, você até bota um guarda-chuva em cima do alface. E você vai tendo ali uma relação com esse alface. Uns 3 meses depois que você criou esse alface, que já é parte da sua família, você sabe que está chegando a hora dele virar salada. Então você vai olhar para o alface umas 5:30 da manhã, mais ou menos, e vai falar, olha só, eu preciso te consumir, porque essa é a lei natural das coisas. A todo ser vivo é garantida a morte, todo ser morto é garantida a vida. Então eu preciso te transformar em parte do meu corpo, em parte dos meus tecidos. Você permite isso? Que o meu Agni possa te digerir? Então eu vou te tirar da terra bem cedo, aí 5:30, 6 da manhã, para a energia da planta estar ali na planta e não na raiz, né? Porque quando o sol nasce, a energia das folhas vai para a raiz, para se esconder do sol. Então eu vou colher, vou sair meia hora antes do almoço para chegar em casa, fazer aquela saladinha. E como o sabor amargo do alface, o alface não é muito amargo, mas dos sabores o alface é amargo, ele é resfriante da digestão, ainda vou comer o alface por último. Esse alface é o alface sáttvico. Eu ainda vou pegar o talo do alface e vou jogar na terra. Então é aquele alface que está completamente em equilíbrio com o meio. Vou desativar os comentários um pouquinho, tá?
Então aquele alface está completamente em equilíbrio com o meio, completamente em equilíbrio com o sistema. É quase uma utopia. Mas é meio difícil a gente viver um mundo completamente sátivico nos dias de hoje e meio que a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Agora, o alface rajásico, ele é mais ou menos assim. Eu tô com fome de alface. Eu vou ali na vendinha da esquina e vou comprar um alface orgânico ou não, de acordo com a minha natureza, de acordo com o meu costume, mas eu vou resolver um problema de forma imediata. Vou ali, vou comprar um alface e vou me resolver. O alface tamásico, então o alface sátivico, esse alface maravilhoso que você criou ali, deu nome, sobrenome, horário de colheita e tudo. O alface rajásico, você só contentou a sua necessidade de se suprir com alface sem danificar o meio, mas também sem se importar com a manutenção do meio. E o alface tamásico é você comprar uma sopinha Vono sabor alface e ainda jogar o lixo no chão, assim. O caso sátivico vai fazer bem para você e bem para os outros seres. O caso rajásico meio que sustenta o seu desejo sensorial, o seu desejo fisiológico, mas também não leva em conta a manutenção do meio. Já o desejo tamásico, ele sustenta somente o desejo emotivo de suprir com alguma coisa e ele ainda desconsidera a manutenção do meio e ainda danifica o meio, gera inércia, gera destruição. Então esses três princípios existem para todas as coisas. Existe para o nosso alface, existe para a nossa live, existe para um relacionamento, existe para um esporte. Então, começando pela base de que basicamente quando eu falo nos três doshas, vata, pitta e kapha, vata sendo o dosha leve, o dosha esguio, o dosha rápido, pitta sendo o dosha direcionado, o dosha penetrante e kapha sendo o dosha estável, o dosha vigoroso, vata e pitta já têm uma natureza de serem móveis. Pitta é direcionado e vata é difuso, mas os dois são móveis. Então o campo dos exercícios já começa no dosha de vata e pitta. Tá? Então, para um indivíduo kapha, é muito mais difícil começar um exercício porque o próprio dosha natural dele já mantém ele muito mais estável. Então, muitas vezes é sacanagem você falar para uma pessoa gordinha assim, mano, vai se exercitar. Cara, os tecidos dela são muito mais pesados, muito mais estáveis do que o de um vata pitta. A pessoa demora tipo 1 hora para o corpo acordar, para as membranas começarem a trabalhar. Enquanto tem muito vata que abre o olho, já acordou, tem muito pitta que abre o olho nervoso, já querendo bater em alguém, precisa de um banho, precisa de ir ao banheiro, mas acordou nervoso assim. Então é legal a gente entender que inicialmente os doshas que se movem, que vão ser mais voltados para a prática de exercício, vão ser os doshas de vata e o dosha de pitta. Mas aquele que tem resistência para manter o exercício é o dosha de kapha. Então, na hora que você vai para super atletas, aqueles atletas que ganham Ironman, Ironwoman, aquelas competições fortes, assim, difíceis, são pessoas kapha, tá? De natureza kapha. Porque elas têm resistência. O negócio é que o kapha não começa, mas quando o kapha começa, ele não para mais de fazer aquele exercício. Aí a gente vê o seguinte, ó. Quando eu coloco no papel os 3 tipos de exercício, o exercício do vata vai ser sempre um exercício mais aéreo. Então vai ser desde um jogador de vôlei, até um jogador de basquete, até um cara que quer subir na rocha, por exemplo, subir em pedra, até um cara que quer pular do trampolim e fazer mergulho ali, pulando de trampolim, fazer um salto de paraquedas, de bungee jump, mas depois a gente entra nessas partes de adrenalina. Então, assim, quando você vê slackline, tá? Corda bamba, tecido, bambolê, coisas de circo, coisas que envolvem malabares, são muito ligados ao dosha de vata, tá? Esses exercícios que são físicos, mas requerem coordenação, requerem atenção visual e criatividade, são exercícios completamente vata, tá? Então você vê assim, para quem já teve a oportunidade de jogar vôlei, não é fácil cortar uma bola. O cara vai levantar a bola, tu vai ter que pular para calcular a caída da bola e dar um tapa nela nessa hora. É uma coisa muito vata, assim, trabalha muito a mente criativa nesse momento. A esgrima também então agora eu tô falando os exercícios que a galera comentou, tá? Esgrima também cai no vata e pismo também cai no dosha de vata, tá? Agora, os exercícios mais pitta vão ser basicamente tudo que tem competição, tá bom? Então também dá pra gente pegar e falar, basquete também é pitta. Sim, dá pra falar que vôlei é pitta, dá pra falar que esgrima é pitta, tá bom? Mas a base é que haja competição.
Então, quando você vê que o exercício Pitta ele é basicamente uma concorrência de um cara com outro, de um cara com outro, todo exercício que tem placar, ele tem um Q Pitta bem grande ali, tá? Principalmente maratonas, esse tipo de coisa. Então, mesmo quando o cara faz uma mega maratona e ele é bem magrinho, ele é magrinho porque ele destruiu o dosha dele. Vamos pegar um exemplo? Não sei se vocês lembram do Vanderlei, que foi aquele camarada brasileiro que ia ganhar o ouro na maratona. E aí se eu não me engano, foi um sueco que pulou nele, o cara caiu e tudo. Vocês lembram que o cara era bem magrinho mesmo, como todo... Quer subir, neguinha? Vem cá. A Olivia quer participar da live hoje, ó. Como todo cara que compete em maratona, ele era bem magrinho, mas vocês lembram que o rosto dele era bem redondo? Esse rosto arredondado é o rosto de um cafa. Então, geralmente os maratonistas eles têm um quê muito vata para aguentarem, muito cafa, desculpem, o rosto arredondado é característica cafa. Então, geralmente os maratonistas têm um quê muito cafa. E aí você vai vendo essa característica nesses esportes de grande resistência. No Pitta, a gente vai ver então, por exemplo, tênis, musculação, crossfit, todas as coisas que envolvam placar. Tá? Mas basicamente, principalmente esses exercícios que o cara se olha no espelho o tempo todo, que ele compete diretamente com alguém, são exercícios muito intensos mesmo para o corpo. E é interessante a gente levar em conta que o Pitta aguenta fazer, ele bota na cabeça dele que ele vai conseguir fazer, mas ao mesmo tempo você vai ver sim que ele se mata de fazer, porque não é tão natural assim para o dosha dele essa realização. Tá? Bem, agora, quando a gente fala em exercícios kapha, a gente está pegando exercícios que vão precisar de fluidez e resistência. Tá? Então, olha os nadadores. Todos os nadadores. É claro que o corpo de nadador já é porque o corpo de kapha é peitoral grande. Mas o cara nada, ele vai ter o peitoral grande já. Agora, o rosto arredondado é uma natureza muito do kapha. E o tamanho, né? As pessoas altas são características, altas e encorpadas. Né? Quando o cara é alto e magrelo, é vata. Mas quando ele é alto e encorpado, ele tem um dosha kapha. Então, natação é um exercício muito kapha. Tá? Ciclismo de grande resistência, essa galera que já está há muito tempo fazendo, você vê que tem um kapha muito forte no corpo muitas vezes. As marcas arredondadas que são geradas por tecidos de alta intensidade, o cara pode nem ser kapha na vida dele, mas ele começa a fazer esses exercícios de altíssimo desempenho, aí vai tendo que aparecer um dosha de kapha, senão o corpo não tem resistência ali. Tá? E aí a gente vai ver o remo, por exemplo, e muitas vezes a dança, por ser um esporte muito fluido, que tem uma fluidez muito grande. Aí eu não estou falando de dança no gelo, não estou falando de patins, estou falando daquela dança de salão, aquela dança mais estável um pouco, tipo, vamos colocar no papel assim, uma valsa, uma coisa mais sedosa assim, é tudo a ver com dosha de kapha, porque os exercícios de natureza vata são exercícios que o cara quer se sentir leve, ele quer que o vento bata na cara dele, ele quer estar no alto da rocha e aquele espaço vazio todo na frente dele. Os exercícios do Pitta, ele quer se matar. O pessoal, em muitos exercícios, quando você vai conhecer uma galera forte, o cara fala, porque eu gosto de sofrer, por isso. O Pitta é esse cara, ele faz o exercício para sofrimento, para chegar aquela hora ele tá se matando ali, aí ele tá sorrindo. Tá aí agora, isso que eu queria pra mim, queria estar matando aqui essa sensação que as minhas mãos nem fecham assim, nem consigo consigo nem pegar um copo depois que fiz tal exercício assim. Então isso é tudo que o Pitta gosta. Agora o kapha, ele gosta da contemplação. Um trekking, por exemplo, é um exercício muito ligado à psicologia do dosha kapha. Um mergulho é um exercício muito ligado à psicologia do dosha kapha. Ele gosta daquela serenidade, ele gosta daquela tranquilidade. Aí, vale a pena a gente entrar, daqui a pouquinho eu vou abrir as perguntas, tá? Então, só quero amarrar o finalzinho, ó. Vale a pena a gente pensar nas combinações de dosha. Quando eu pego o dosha vata, que gosta de coisa rápida, de coisa leve, de coisa agitada, e pego o dosha pitta, que gosta de direcionamento, de penetrabilidade, de competitividade, você tende a ter esportes radicais, tá? Então, o cara que pula de bang jump, que pula de paraquedas, que faz asa delta, que faz coisas que gosta de jogar paintball, airsoft, coisa de atirar, coisa de correr, coisa de pular, fazer parkour. Essa é a galera que somou ali o rápido com o móvel, com o agitado, com o competitivo, com o perigoso. Essa é a galera vata pitta, tá? Geralmente é o vata pitta. O camarada que é mais pitta kapha,
ele tem muita vontade de superar, ele tem muita energia física, então ele faz umas paradas meio doidas, assim. Essa galera que faz mega maratona, essa galera que quer subir o Everest, essa galera que quer pedalar 300 km em um dia, esses exercícios mais doidos, esse cara que quer fazer mergulho de profundidade, essa parada assim que é ele com ele mesmo, mas de uma forma muito profunda, muito densa, assim, que você fala, cara, é impossível do cara fazer isso. Esses caras que estão subindo, quem já viu no Netflix o documentário do Free Solo, o cara sobe uma parede impossível de se subir. Na década de 30, os caras demoravam 20 dias para subir acampando no meio da parede, e esse cara sobe em horas, sem corda. Então não é um exercício para vata. O vata morre de medo de fazer uma coisa dessa. Então, mãe, vamos com calma aí? Tá. Tá batendo panela, feliz ali. Então é o seguinte. Aí a gente fala dessas características, quando a gente vai unindo os doshas. O dosha vata pitta vai ter essa união de adrenalina, de intensidade. O dosha pitta kapha vai ter essa parada de ter a vontade de superar, de ter a vontade de fazer com vigor, com intensidade. Agora, quando a gente pega o dosha vata kapha, a gente mistura o vata e o kapha, não tem tanta competição, não tem tanta aquela energia de intensidade. A gente vai ter mais aquela vontade de fazer uma contemplação mesmo. Aí a gente tem as caminhadas, a gente tem o trekking, aquela coisa mais serena, mais sutil, assim, no seu próprio ritmo. Acampar, ver o sol nascer numa represa, cuidar de casa, no sentido de cuidar de chácara, cuidar de mato. Então, todos são exercícios. E vale a pena a gente lembrar que... Ativei as perguntinhas aqui para vocês, tá? Fiquem à vontade de participar. Vale a pena a gente lembrar que dentro desses campos de exercícios, o dosha de kapha, porque olha só, mover é vata, esquentar e agitar e atritar com direção é pitta, e parar e gerar estabilidade é kapha. Então vale a pena a gente lembrar que o dosha kapha, ele é aquele dosha que está estável. Então ele é meio diferente de exercício. Quando você começa a fazer exercício, é justamente um dos maiores anti-kapha que existem. E assim, eu não estou falando que tem que fazer exercício em jejum, por exemplo. A gente está falando de dieta, não está falando de nutrientes. A gente está falando de como equilibrar os doshas por meio do exercício. Então você pega um cara vata que quer subir uma rocha, ele tem que ter uma alimentação muito kapha, muito oleosa, muito gordurosa, muito restaurativa dos tecidos, que são gastos em qualquer exercício, mas ele ainda está fazendo um exercício que agrava o dosha dele. Você pega o camarada pitta, que gosta de competir, e bota ele numa competição, ele sai da competição lesionado. Então ele tem que aprender a competir menos ou a trabalhar o corpo dele a limites em que ele consiga gerar resistência. Agora, tu pega um camarada kapha, não tem nada que pare um kapha. Mas a questão é fazer ele começar a ter movimento, fazer ele começar a ter agitação, fazer ele começar a ter intensidade. Aí nesse momento você vai conseguir tirar uma energia muito boa do kapha, sabe? E eu vejo que é uma coisa de tempo, de estabilidade. Eu fico explicando para as pessoas que elas têm que consumir ghee, têm que consumir tâmaras, têm que consumir coisas oleosas, gordurosas, têm que manter os tecidos. E isso é uma coisa assim que você vai fazer com o tempo da sua vida. Você vai fazer com o tempo, tipo 1 ano, 2 anos, fazendo o consumo de coisas doces, untuosas, oleosas, que aumentam a resistência dos tecidos. Aí você vai tendo a capacidade de fazer uma live com um pouco de fome e ainda ter a voz sutil. Você vai tendo a capacidade de fazer exercícios sem ter dor de cabeça, sem ter fraqueza. Você não tem mais aquela ansiedade de doce no final do dia, aquela vontade de sabores pesados e por aí vai. Então é muito interessante de entender que a prática do exercício dentro dos doshas, ela geralmente vai ser vata pitta, vai ser pitta vata. E você precisa do dosha de kapha para manter a prática de exercício. Então, dentro do conhecimento Ayurveda, é meio doido você, por exemplo, praticar exercício em jejum. Mas tem pessoas que se adaptam muito bem, e para elas fazem bem. Mas aí você vai ver que são pessoas que já têm uma natureza do dosha kapha. Já é a galera que tem o peitoral maior, que tem o rosto mais arredondado ou mais quadrado, que tem o corpo mais volumoso. E elas já têm tecido para guardar. A compactação de tecido vai fazendo ter tecido sobrando.
Quando a gente não limpa muito a casa, não vai compactando sujeira, é mais ou menos isso. Quando o cara não faz muito exercício, vai compactando o tecido. Já quando a pessoa tem natureza vata, ou vata pita, ou pita vata, então a pessoa já nasce agitada, já nasce móvel, já nasce direcionada, já nasce a fim de competir, de sair correndo, dificilmente ela tem reservas de energia grandes o suficiente para ela poder fazer um jejum e fazer um exercício. Se ela faz isso, ela está perdendo tecidos que são difíceis de serem gerados. Então a gente tem que entender muito sobre esse processo de geração de tecido. Por isso eu implico muito com as pessoas que têm natureza vata ou natureza pita de fazer dieta de salada. O cara, nenhum dos sabores da salada é adequado para a manutenção dos tecidos. Mas o cara agitado, móvel, que não faz exercício, mas usa a mente como se fosse um treino também, usa sempre o corpo ali, usa sempre as energias fisiológicas, quer pular uma refeição, quer comer um pão, tomar um café, comer uma salada e aí no final do dia sente ansiedade e acha que o problema é que tem ansiedade. Essa pessoa está inibindo a produção de tecido. Legal? Façam perguntas, queridos. Vou dar uma olhada no que vocês estão falando aqui comigo. Deixa eu ver o que já teve. Primeira pergunta é sobre asanas. A prática de asanas no yoga tem um dosha específico? Se eu for fazer asanas aéreos, invertidas, braços longos, coisas de muita torção, caracterizado basicamente pela extensão corpórea e distanciamento da fonte dos meus membros, né, do centro do meu corpo, então eu estou jogando as mãos para fora, os pés estão longe, é um exercício vata, tá? Um exercício vata, então um exercício expansivo de yoga, asanas, de postura do guerreiro, coisa e tal, a maioria desses asanas que são, eu não sou muito bom de nome de asana, apesar de entender um pouco de yoga, mas a maioria desses asanas que são alongantes são asanas ligados ao dosha de vata, tá? Quando você tem conjuntos de asanas que trabalham a região central aqui do corpo, trabalham a região digestiva, não é a região excretora, é a região digestiva. Então você torce para um lado, torce para o outro, espreme o fígado aqui, dá umas espremidas apertando o corpo assim, e ao mesmo tempo faz asanas como Surya Namaskar, que é uma sequência de asanas, é uma regra, início, meio, fim, início, meio, fim, início, meio, fim. Isso é bem pita, bem direcionado, bem penetrante, então vai agravar o dosha de pita. Tá? Tanto o Surya Namaskar, né, saudação ao sol, agrava o dosha de pita, quanto os exercícios de torção acalmam o dosha de pita, porque espremem a bile dos tecidos, espremem a bile do fígado. Tá bom? Agora, Padmasana, a postura, a série do yoga, que é uma série bem no chão, assim, você já começa sentado. Yoga Nidra, fazer essas práticas, por exemplo, cachorro olhando para trás, todas, o peixe, essas práticas que você está deitado no chão, em geral são práticas kapha. Tá? E aí vão incrementar o dosha de kapha. Então, por exemplo, para um indivíduo vata, as práticas de chão são muito boas. Para o indivíduo kapha, as práticas de expansão e torção são muito boas. E para o indivíduo pita, fazer um yoga sem espelho e com calma é muito bom. Beleza? Sensacional a live. Gostou, Liz? Vai subir as montanhas tudo de Floripa depois dessa live, né? Para dar uma gravadinha no vata. Eu faço yoga, reforço muscular às 6h30 e gosto de caminhar mais de tardezinha. Perfeito. Caminhadas no início e no final do dia, ver o sol nascer e ver o sol se pôr gera prana, tá? Gera energia vital, aumenta a vitalidade, melhora o sistema imunológico. Olhar para os primeiros 30 segundos de raio de sol que está batendo lá no horizonte, mas não é aquele sol que nasceu na montanha às 7h30 da manhã, é aquele sol que nasceu 5h44 no horizonte. Você olhar para os 30 primeiros segundos é uma das maiores fontes de vitalidade que existe, tá? Você abre o olho mesmo, observa aquilo por 30 segundos. Depois você pode fechar, você pode ver o sol nascer e o sol se pôr, mas é o sol do extremo horizonte, tá? Não pode ser com o sol acima numa montanha, não. É aquele sol de fim de dia mesmo. Yoga é uma atividade boa para quais doshas? Acabei de falar.
Muito esclarecedor. Legal, Júlia. Mesmo gastando energia, continuo com ansiedade a milhão, mas me sinto muito bem treinando em jejum. Então, você deve ter um dosha kapha aí. Né? Deve ter um dosha kapha. Dor de cabeça depois dos exercícios. Como evitar? Come bem, jovem. Principalmente porque se você está espremendo o seu corpo e agitando o seu corpo, as toxinas que estão estagnadas vão ser espremidas para saírem, né? Então eu indico muito o uso do suco matinal Ayurveda e o uso de tâmaras no suco com regularidade para que você consiga ter os nutrientes adequados para nutrir seu corpo, e quando você fizer exercício você vai ver realmente muita vitalidade. Pilates é vata? Então, Pilates depende muito. Tá? Pilates eu posso até dizer que ele pode ser tridosha, depende de como você vai fazer. Então você fez um Pilates concentrado na respiração, com atenção, é um Pilates bem kapha, tá? Um Pilates bem calmante do corpo. Agora, você quer superar aquela marca antiga de alongamento, é um Pilates bem pitta. Tá? Agora, se você não está prestando atenção na sua respiração, só está fazendo o que o seu instrutor está mandando, é um Pilates bem vata. Tá bom? Musculação seria bom para vata? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Musculação é o melhor exercício que existe para o dosha de vata. Tá? O melhor exercício que existe para o dosha de vata. A questão é, como é que tu vai botar um vata dentro da academia? Como é que você vai botar uma pessoa entre quatro paredes e vai falar assim, 10 repetições? Tipo, cara, não dá. Tá? É pessoal, eu não consigo. Eu fiz 6 meses de academia quando eu tinha 19 anos de idade. Fiquei tipo, pô, maravilhei. Eu olhava pro meu corpo e falava, cara, que maravilha e tal. Aí, tipo, 6 meses depois eu não aguentava mais aquilo. Então eu vejo que o cara pita, ele se atrai muito mais pela academia. O cara kapha se atrai muito mais e consegue muito mais ir na academia do que o camarada vata, tá? Sou Pitta Vata, faço musculação de manhã quase sempre sem sofrimento. Ah, e sim, que inveja, Renata. Nos dias de maior preguiça, poderia dizer que é kapha agravado ou não tem como avaliar só esse sintoma? Não necessariamente. Tá? Pode ser que você dormiu mal, então você está sem o kapha que você precisa, sem a energia que você precisa. São muitas variantes, tá bom? Edson, faz um vídeo sobre nódulo não grave na mama. Juliana, dá uma olhada numa playlist que eu tenho no YouTube. É uma playlist sobre os 7 tecidos. E aí você vai ver ali doenças do tecido plasmático. E eu falo do tema, tá? Então é aqui, ó, playlist no canal Sankhya Ayurveda de 7 tecidos, tá? Tô fixando esse comentário para você encontrar. Bastante pergunta, hein? Vamos lá. Cada live, cada vídeo, descubro que eu tenho um pouco de todos os doshas. Mas é isso aí, pessoal. A Liz comentando aqui, essa Liz que eu comentei, que ela falou, cara, que live magnífica, né? É uma aluna, amiga, terapeuta, e ela é atleta em Floripa, né? E eu lembro que eu já puxei bastante a orelha dela, e ela me mostrou que com a dieta vegana dela, ela tá mandando benzaço. E aí é uma pessoa que eu parei de implicar feliz, assim. Quem quer fazer dieta vegana para atleta, troca uma ideia com a Liz Finkler, que está aqui na live com a gente, tá? É possível ser um dosha no físico e outro na personalidade? Sim, e a gente fala que a mente não, os doshas da mente não são vata, pitta e kapha, mas sattva, rajas e tamas, e existem 16 características diferentes na mente. Então é um tema mais complexo. Comecei no yoga, me esclareceu muito o que você falou, estudo Ayurveda há 2 anos. Legal, Márcia, legal. Caminhirita. Show. Mas eu penso a Ayurveda como processo de equalização do espírito, e saber as qualidades dos doshas aplicado ao dia a dia me faz entender muito mais. Legal. Sempre achei que a dança fosse vata por conta da criatividade, mas acho que eu sou vata e adoro dançar. Então, mas é isso que eu falei, ó. Uma dança livre é uma dança bem vata. Uma dança como uma valsa é uma dança bem kapha, tá? Faço yoga e funcional. As dores no tornozelo e punho são persistentes. O que pode ser? Então, pessoal, vamos entrar nesse pedacinho da live aqui, que eu, de certa forma, não ia entrar tanto nisso, tá? Mas deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Eu ainda queria ler o tarô para vocês e eu vou entrar numa parte de lesões. Para qualquer exercício que eu faça, eu sinto sono o resto do dia. E eu faço natação 3 vezes na semana. Então, Sidmara,
Quando os seus tecidos estão com algum peso a mais, alguma toxina a mais, alguma letargia a mais, com mais matéria do que você consegue digerir, quando o seu tecido linfático não está tão rico e tão móvel assim, a gente faz um exercício e aquela sujeira que está estagnada no canto do corpo, ela volta para o sistema circulatório e dá a nós a sensação de letargia, tá? Então é muito comum quando a gente pega alguém que está levemente agravado em tecido para fazer um exercício, essa pessoa sentir uma letargia depois que fez. Diferente de quem está acostumado e com o corpo mais limpo, o cara faz um exercício, ele não se cansa ali naquela hora. Pode ficar cansado fisicamente, mas ele não tem sonolência. Então a sonolência geralmente é um pouco de tipo sujeira de tecido. Eu digo que você coloca um pouquinho de cravo, canela e gengibre no seu dia a dia, assim, em pequenos níveis, que você já vai ver que vai dar uma agitada legal no corpo, tá? Ouvi que os exercícios de impacto leve são bons para ossos. Como fortalecer os ossos pela Ayurveda? Legal, Aline, é verdade. A pancada óssea aumenta a calcificação, porque a pancada destrói o cálcio do osso, aí ele tem que se repor e você repõe com ossos mais fortes, com cálcios mais compactados. Mas assim, basicamente andar já gera compactação, tá? Andar já gera essa restauração. Mas é importante a gente basicamente não exagerar. Tá? O maior problema das pessoas é o exagero. É o vata. Então, eu não sei se eu faço. Deixa eu ver que horas são. Olha só, eu quero falar de lesões no esporte. Acho que eu vou falar de lesões no esporte quarta-feira para vocês. Porque aí a gente faz de novo uma live início, meio e fim. Senão eu vou entrar aqui na parte de lesão e vai ficar raso. Aí eu não vou dar receita. Eu vou falar a lesão do vata, do pitta, do kapha. Vou dar os exemplos. Vocês já estão entrando no tema, mas eu não vou dar receitas. Então eu vou deixar o tema de lesão para quarta-feira, tá? Combinado? Aí eu vou falar de rigidez, de ressecamento, de desgaste ósseo, de desgastes articulares, de tendinite, de bursite, de inflamação, de distensão, de edema, de inchaço, de líquido intraarticular, dores na lombar, dores na coluna. Combinado? Sou adepta da musculação e amo também o ciclismo. Porém, nos últimos 4 meses não estou conseguindo pedalar com dor no joelho. Então é isso. Tá vendo? Preciso fazer a live de lesão. Essa playlist é muito boa. Essa playlist do 7... Galera, as playlists do YouTube, assim, elas são de uma época que o Instagram não salvava as lives. E tipo uns 2, 3 anos atrás o Instagram não salvava as lives. E aí eu salvava no meu celular e ia jogando pro YouTube. Salvava e ia jogando pro YouTube. Aí eu passava para um ou outro paciente as lives que os pacientes precisavam. Aí chegou uma hora eu falei, cara, eu vou tentar organizar isso daqui em playlists e vou publicar. Então tem um monte de vídeo super bem fundamentado no YouTube da Sankhya, para quem é aluno de Ayurveda, para quem é formado em Ayurveda, para quem quer atender em Ayurveda, para quem quer dar aula de Ayurveda, para quem quer aprender Ayurveda. As playlists do canal da Sankhya tão fera, galera. Eu acho que eu sou o Pitta na mente e Kapha no físico. Não necessariamente, tá? Mas pode ser. Como eu disse, a mente ela não tem o dosha Vata, Pitta e Kapha. Você até encontra as características Vata, Pitta e Kapha na mente. Mas a gente fala que o dosha da mente é o Sattva, Rajas ou Tamas. São mais essas características, tá? Tive Covid há 6 meses e atacou muito minha rinite, sinusite, a garganta. Agora eu vivo com recaídas inflamatórias. Parei de consumir laticínios, perdi 12 quilos, fiquei muito magra e me sinto fraca. Suzy, olha só, dá uma olhada nessa receita que eu falo muito pra galera, que é o suco matinal Ayurveda. Tem no canal da Sankhya, mas você pode pesquisar no Google. Suco matinal Ayurveda é o primeiro feed e tenta fazer esse nutriente para você com regularidade, que tem uma resposta muito boa para revitalização, tá? No site da Sankhya, sankhya.com.br, tem um fórum lá e lá no fórum tem uma massagem terapêutica com mel, alguém que tem que fazer, obrigado, mãe. Alguém que tem que fazer isso para você. É uma massagem bem legal. Mas começa pelo suco matinal. Depois dá uma olhada no site da Sankhya, sankhya.com.br. Você vai lá, fórum. Aí você vai lá, massagens terapêuticas. E tem um vídeo maneiríssimo de massagem com mel, que é para desintoxicar os pulmões, essa linfa pulmonar que fica aqui nas costas, tá? E no caso de metástase óssea, pode fazer essa compactação? Astrid, não é legal você com metástase fazer circular as energias do corpo, tá? Melhor você fazer só as remediações, então não é para fazer exercícios intensos,
não chega a ter nada de impacto, assim, no máximo caminhadas. Não indico que você faça alguma coisa como um yoga, se não for um yoga supervisionado por uma pessoa que entenda muito bem o tipo de tratamento que você precisa. Tá? Você não pode fazer contorções, você não pode fazer espremidas, você não pode fazer invertidas, tá bom? Então, Suzy, eu acho que dá uma olhada em como se nutrir. Pergunta da Suzy, né? Como a Ayurveda pode me ajudar, né? Eu não gosto muito da medicina tradicional. Dá uma olhada no canal da Sankhya que eu deixei aqui embaixo para vocês, lá no YouTube, sankhya.com.br. Lá no YouTube Sankhya Ayurveda tem muita playlist legal, mas acho que o melhor vídeo introdutório para a galera que está meio chegando de paraquedas chama Ayurveda na Primavera, tá? É de uma época que o meu microfone não era muito bom, então o áudio não tá lá essas coisas, mas é um vídeo magnífico para a galera que quer entender um pouquinho mais sobre a Ayurveda e já entender como colocar em prática, tá? Ayurveda na Primavera. Marieta, há 3 semanas comecei com o suco Ayurveda. Senti diferença na disposição em fazer exercícios de manhã. Obrigado pelas aulas. Que bom, pessoal. Já maratonei quase 100% dos seus vídeos no canal do YouTube. Olha que é coisa pra caramba, hein, Danila? Eu fui ver, eu tenho mais de 1000 horas gravadas. Mais de 1000 horas. Conteúdo pra caramba, hein? Só no YouTube. Massagem com mel pode ser feita nas crianças? Sim, Rafa. O vídeo que eu disponibilizo no site da Sankhya é justamente eu usando 2 crianças de modelo, tá? Dá uma olhada. Tem algum chá para limpar as artérias? Carmen, olha só, eu vou te dar uma dica assim, básica, tá? Se você tomar um chá de cúrcuma com sálvia fresca 2, 3 vezes por semana, uma xícara de chá, vai melhorar a fluidez do seu sangue. Mas assim, você está me perguntando uma coisa muito séria, sabe? Se as suas artérias estão sujas, você precisa fazer uma consulta com um terapeuta que vai te passar uma rotina, uma dieta, um acompanhamento. Porque assim, as pessoas às vezes acham que a Ayurveda vai devagar e tal. É muito preciso um tratamento ayurvédico. Um tratamento natural feito pelo Ayurveda, você não vai precisar de fazer nenhum exame e você vai ver os resultados no seu corpo assim em 3 dias. Você já vai ver ou você começando a ficar bem doente das toxinas sendo excretadas, ou então era pouca toxina, então você já começa a ficar vitalizado mesmo. Eu acho que é bem interessante passar com um bom terapeuta, tá? Eu abri a minha agenda, mas já tô com pouca vaga. Não estou impedindo as pessoas de se cadastrarem, mas o tempo de espera vai ficando meio grande, então dá uma olhada aí, que tem bastante terapeuta legal, tá bom? Tupiara, pelo teste dosha, eu sou muito vata. Praticava corrida de rua até lesionar o tornozelo. Tive tenossinovite dos fibulares. Fazer musculação, pilates, olha, yoga. Yoga e abhyanga, tá? A massagem tradicional do Ayurveda é feita por um bom terapeuta com óleo adequado e prática regular de yoga. Com um professor de yoga mesmo. Fala assim, pô, quero restaurar minha vitalidade fisiológica aqui. Pessoal, eu tenho uma série de yoga que é, tipo assim, eu faço a mesma série de yoga há mais de 10 anos. É uma série que me faz muito bem. Eu sinto que ela equilibra o meu corpo, ajuda a eliminar os meus dejetos, alonga os meus músculos, me dá força na mente, força no abdômen, força nos braços, força nas pernas, alongamento. É uma série que eu quero ensinar a galera a fazer. Mas eu meio que, como não sou professor de yoga, estou muito distante de ser professor de yoga, eu fico meio assim. Mas eu estou cada dia mais tendencioso a fazer essa série para vocês. Vamos ver se a gente faz aí. Quem sabe quarta a gente não vai falar de lesões. Quem sabe sexta eu não invento moda de fazer yoga na hora do almoço. Ou então faço um IGTV, né? Fechou, pessoal? Mantemos o tema então na quarta-feira, tá? Aí eu converso com vocês, tiro as dúvidas que eu não tirei. Então, quarta-feira, live sobre lesões nos esportes, na visão do Ayurveda. Espero vocês aqui meio de 40, tá bom? Não deixe de bater uma foto, de curtir, de compartilhar com quem você sabe que vai aproveitar bastante esse vídeo. Vejo que essa galera que já está na prática do yoga, do Ayurveda, dessas medicinas mais holísticas, está muito ligada em práticas físicas de bem-estar. Então, prepare essa live para vocês. Fechou, queridos. Bom te ver aí, Fernanda. É um prazer. Boa semana a todos. Namastê.